O mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado por vir, obrigado, 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 Senhor. Toma os nossos corações essa noite, que cada palavra seja conduzida pelo Senhor. Xenerela, sabaralama. João 1:1 diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Aleluia, você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Pode acender as luzes, por gentileza. Pastor Fabiano colocou uma série de mensagens para nós, chamado O Poder do Amor. Hoje, desde o início do nosso culto, do momento que eu cheguei aqui, eu senti muito forte a presença do Senhor. No momento que estavam cantando aquele louvor, que agora eu não vou lembrar qual que é, o meu amigo, filho Alcimar, ajuda aqui. Aquele louvor que estava falando sobre a volta de Jesus, e ele vem nos buscar? Não, qual que foi? Foi o Messias? O Messias. Eu comecei a sentir muito forte o Cristo, Jesus. Porque Ele é o poder do amor, Ele é o amor. E eu costumo dizer que a nossa reunião como igreja, ela só tem sentido por causa de Jesus. Não tem outro motivo.
Se não fosse por causa de Jesus, a gente podia estar se reunindo como sociedade em qualquer outro lugar ou de qualquer outra forma. Mas por que a gente se reúne justamente como igreja? Por que nós somos reconhecidos como cristãos? Porque cristãos são aqueles que seguem a Cristo. Então a gente tem um objetivo em comum. A gente tem algo em comum que nos faz reunir nos dias da semana e durante as semanas. E às vezes um na casa do outro com um objetivo em comum, que é adorar Jesus, que é falar sobre Ele, que é cantar sobre Ele. Quem aqui já leu o livro de Salmos? No livro de Salmos a gente vê ali os cânticos de Davi, e os cânticos de Davi, cânticos messiânicos, fazendo referência a Jesus, cantando sobre Jesus. O que nós estamos fazendo aqui cantando sobre Ele? Não faz sentido a reunião da igreja se ela não for sobre Ele. O sentido é Ele. Desde do princípio de tudo, o sentido é Ele. Por isso a gente lê em João: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio, por ação direta dEle. Tudo se criou porque Ele quis, porque Ele desejou. Então esse é o sentido de nos reunirmos e dizer assim: o que eu vou fazer na igreja? Eu vou ouvir de Cristo, eu vou falar de Cristo, eu vou cantar para Cristo. Porque quando eu faço isso em Cristo, eu estou fazendo para Deus. E a gente não pode perder esse sentido, a gente não pode perder esse objetivo. A gente não pode deixar passar isso. Enquanto esse louvor, Alcimar, estava sendo cantado, eu estava sentindo, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas eu estava sentindo uma presença tão gloriosa. Mas o Espírito Santo, ao meu espírito, ministrava: olha, vocês estão fazendo algo como igreja. A igreja está cantando para mim. A igreja está me adorando. Está dizendo, a igreja está fazendo algo que faz sentido ser igreja. Eu fico imaginando lá no começo da igreja primitiva, quando se começou as perseguições. E daí eles se reuniam de casa em casa. Com qual objetivo? Mesmo sendo perseguido, mesmo sabendo que de repente alguém podia entrar, meter o pé na porta, levar todo mundo preso. Mas por que eles estavam reunidos dentro daquele lugar, numa casa? Porque eles queriam estar com Jesus, falar de Jesus, ouvir de Jesus, pregar sobre Jesus. Eles não podiam deixar aquilo se perder. Falar: a gente tem algo em comum. E o que é o nosso algo em comum agora? É Jesus. Pessoas tão diferentes que agora se encontram com um objetivo em comum. E esse objetivo em comum é Jesus. É o amor. Aonde esse objetivo em comum, que é Jesus e é o amor, nos faz passar por cima de tantas... Que palavra, Jesus, eu uso aqui? Passar por cima de tantas coisinhas que às vezes ficam arraigadas no nosso interior. A gente fala: não, eu tenho um objetivo em comum. Às vezes eu vou olhar para o pastor Jefferson, para o Pedro, e vou dizer: eu sou tão diferente deles, mas nós temos um objetivo em comum. Mas nós temos algo em comum. Nós amamos o Cristo nos ama, nós somos uma igreja.
E por causa desse objetivo em comum, nós podemos adorar junto, cantar juntos, ministrar juntos. E é onde abala, onde as correntes do inferno elas quebram, aonde prisões caem. Talvez você chegou aqui aqui da sua casa, você veio para cá e talvez o seu problema é diferente do problema do seu irmão. Você chegou e falou: nossa, eu tenho um problema essa semana. Aí o outro disse: eu também tenho um problema. E talvez os problemas são diferentes, mas aí a gente se uniu junto para cantar junto. E mesmo os problemas sendo diferentes, o Senhor vem romper as prisões, porque você cantou com um objetivo em comum. Talvez você nem conheceu o problema do seu irmão. Às vezes o Senhor te permite conhecer. Às vezes a gente vai sentar junto e você vai contar o seu problema e eu vou contar o meu e a gente vai falar: vamos orar junto. Mas quando a gente está como igreja, talvez está um aqui que está sentadinho aqui, o outro está aqui sentadinho no meio, o outro está ali, o outro está ali. E de repente a gente começa: uau, a gente tem um objetivo em comum, esse objetivo é Jesus. E a gente começa a glorificar Jesus, o amor de Jesus vem. A gente começa a entender: nossa, eu amo Jesus, eu amo as pessoas que estão aqui. E a gente começa a cantar como Paulo e Silas cantou. Só que a gente ainda está numa posição muito privilegiada, porque nós não estamos dentro de uma prisão, nós estamos na liberdade de Cristo dentro de um culto. Mas mesmo se houverem prisões espirituais, o Senhor está dizendo: ei, quebrar essas prisões, quebrar esses grilhões, tirar tudo isso daí. Entende? Onde existe o poder da unidade. O Senhor me mostrou tão fortemente o quanto aquele momento que nós estávamos cantando juntos, Ele disse: foi para mim. Foi para mim. Eu não me aguentei, eu tive que sair do lugar, eu tive que ficar de joelhos aqui. Eu falar: Jesus, você vem, eu vou ajoelhar onde você está. Ele disse: foi para mim. É isso que o Senhor nos quer como igreja. Buscar Ele, procurar Ele, nos render para esse amor. O amor que nos amou desde o princípio. Versículo 11 de João 1 diz assim: aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém alguns creram nele e o receberam. A estes ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Sabe o que isso significa? Que se você entendeu quem é Jesus, se você o quer verdadeiramente, se você o deseja verdadeiramente, agora você se tornou filho de Deus. Ele diz: deu o poder de se tornar filho. Alguém que agora é transformado. Transformado pela palavra. Que palavra? O próprio Cristo, que é a palavra, que está escrito lá: e no princípio era a palavra. Uma transformação de vida. Nessa transformação de vida agora, você não é mais o pecador de antes. Não é mais a mesma pessoa de antes. Agora você é um filho. Você é uma filha. E por que a gente pode parar um pouquinho nesse ponto? Porque se eu sou filha e você é filho, você é filha, agora está na hora de nos comportarmos como filhos. De entrar naquilo que Ele já liberou para nós. Se a gente está entendendo de fato quem Ele é, e Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é Deus. E se eu estou entendendo que Ele é Deus,
e que eu o reconheço como Senhor, eu o reconheço como Salvador, eu reconheço que é dele que eu necessito, que é dele que eu preciso, não só para resolver os meus probleminhas, mas para que eu exista como filho, eu preciso dele. Está conseguindo entender? Não é só, eu não preciso dele só para que, ai Senhor, olha, eu entendo que Deus existe, então agora eu vou procurar Ele porque eu tenho um probleminha. Não, se eu ficar só nesse pensamento, talvez eu nunca viva como filho. Mas se eu começar agora a ter o pensamento de que através daquilo que Ele fez por mim na cruz, de que Ele é Deus, eu vou começar a entender, Ele me deu o poder de me tornar filho de Deus. Através do seu próprio poder, agora eu sou filha. E se eu sou filha, então agora eu posso andar como uma filha anda. Você pode andar como um filho anda. Aí a gente sai daquele momento, que é aquele momento que talvez, né, por falta de entendimento, fala: eu estou com um problema aqui, eu busco Deus. Eu estou com um problema aqui, eu vou buscar Ele. Pastora, não tem que buscar Deus quando tem problemas? Claro que sim. Mas olha como que a mentalidade muda quando eu começo a entender que eu não busco Ele só quando eu tenho problemas. Que eu começo a entender que agora eu tenho um pai. Eu tendo problemas, não tendo problemas, agora eu tenho um pai. E eu posso buscar o meu pai em todo o tempo. E eu posso viver com esse meu pai através de Cristo. E agora eu entro nesse lugar onde eu sou filha. Tem pessoas que têm vergonha, medo de se achegarem a Deus. E sabe o que eu penso? Talvez porque ainda não se permitiram. E eu creio que o Espírito Santo quer fazer isso. Conhecer o Filho que é Cristo verdadeiramente. Jesus disse: ei, você quer conhecer o Pai? Me conheça, porque quem conhece o Filho, conhece o Pai. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? Que Ele não nos quer vivendo como mendigos da fé. Ele nos quer vivendo como filhos que têm fé. Eu gosto sempre de usar o exemplo da minha própria casa, né? Eu acho que na casa da gente a gente aprende tanto. Das coisas que eu mais aprendi foi sendo mãe e esposa. Eu acho que dentro do lar é um lugar onde a gente, se a gente se permite em Cristo, a gente aprende o que é um relacionamento verdadeiro. Porque é um modelo que aponta para o céu, a família. Por isso que eu sempre digo o seguinte, já repeti isso muitas vezes aqui, eu falo assim: eu sei que o pastor Fabiano, Melissa e João me amam verdadeiramente, porque eles sabem quem eu sou. Conhecem todas as minhas fases e ainda assim me amam. Conhecem todas as minhas fases e não ficam me expondo, muito pelo sentido, me cobrem. Cuidam de mim. Eu falo, isso é amor. E eu aprendo muito dentro desse lugar de casa. Que eu chego pro meu marido e eu falo assim para ele, eu falo: amor, eu sinto tanta liberdade com você, que com você eu consigo ser eu verdadeiramente, sem nenhuma máscara social. Sabe o que é verdadeiramente? Quando eu tô chata, eu tô chata. Quando eu tô legal. Quando eu tô... Eu falo, eu consigo ser eu. E você tá me amando. E a gente consegue se dar bem. E sabe o que é o legal disso? Que eu aprendo nisso em relação a Deus? Porque eu não tenho medo de chegar perto do meu marido. De expor situações para ele. E por que eu estou falando dessa intimidade que eu tenho em casa? Por que eu abri aqui para vocês? Porque eu creio que Deus, quando Ele nos traz como filhos, Ele não quer que a gente tenha medo de chegar perto dEle. Por isso que a palavra diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Temor é diferente. Mas tem pessoas que às vezes estão chegando
para Deus ainda com medo. Mas por que tanto esse medo? Então o Senhor está dizendo: ei, conheça o Cristo, para lançar fora todo o medo, para colocar para fora todo o medo. Eu lembro que esses dias, saindo de casa, eu ralei a traseira do carro. Pode falar ralou, né, João? Ou bateu mesmo? Fui sair da garagem, estava tão cansada, distraída. Aí fui sair da garagem, tinha um outro carro do outro lado da rua, a rua mais estreita. O que eu fiz? Dei ré e peguei no outro carro. Graças a Deus não foi muita coisa. Aí ficou raladinho meu carro, ficou raladinho o outro carro. Ficou tudo ralado. Mas a primeira coisa que eu pensei: eu tenho que ligar para o meu marido. Mas não era eu tenho que ligar para o meu marido porque, meu Deus, olha o que eu fiz, eu tenho que ligar para o meu marido. Eu pensei: eu tenho que ligar para o meu marido porque ele é a pessoa que vai me dar conforto. Ele vai falar o que eu tenho que fazer nesse momento. Ele vai dizer para mim como que eu tenho que conduzir a situação aqui. Eu preciso ligar para ele. E por que mais uma vez eu estou usando esse exemplo? Porque o Senhor quer que você ligue para Ele. O Senhor quer que você se comunique com Ele. Nossa, mas eu errei. O Senhor quer que você se arrependa e se comunique com Ele. Olha, Senhor, estou com um problema. Preciso da sua ajuda. Não quero mais errar. E como que isso é possível? Através de Jesus. Através de Jesus. Através daquele que nós estávamos cantando aqui. Yeshua. Era Yeshua? Era o Messias, né? Canta um pedacinho. Messias, estamos te esperando, vem, Messias, abram só portais para que entre o Rei da Glória. Ele está nos chamando para um relacionamento. Ele está nos chamando para entrega total. Tem filhos aqui que Ele está chamando para conversas íntimas que você ainda não teve com Ele. Tem filhos aqui que o Senhor está querendo reposicionar no lugar outra vez. O versículo 14 diz assim: a palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós, cheio de amor e verdade. Nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que Ele recebeu como Filho único do Pai. A palavra veio e habitou entre nós. O Cristo veio e habitou entre nós. Foi esses dias que foi a festa dos tabernáculos, não foi? Que está lá no Antigo Testamento, que faz referência a isso daqui. João dizendo: e veio, e Ele veio e tabernaculou entre nós, e fez morada entre nós. O Filho de Deus veio e fez morada entre nós, primeiro em um corpo humano, e agora nós aguardamos a sua volta.
sempre. Mas Ele veio. Aquele Deus que criou todas as coisas, que criou o homem, criou a mulher, que Adão e Eva pecaram. Aí o Senhor já veio com um plano de salvação, e o plano de salvação é o Cristo, e Ele veio e Ele habita entre nós, faz morada entre nós. Para quê? Por amor, para nos salvar, por obediência ao Pai. E quem entende isso não se contém. Quem entende isso não quer ficar parado diante dele. O coração começa a saltar, começa a dizer: Jesus, eu te amo. É por isso que daí a gente vê alguém como o apóstolo Judá Bertelli lá no bosque dizendo: anjos da direita, cantem agora. Se torna como criança, dizendo: ai Jesus, eu quero ficar na tua presença, quero te amar, eu não quero te deixar. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero entender os teus propósitos, Jesus. Mas mais do que amar o propósito, não é sobre isso. Eu quero amar a presença. Quero amar o Senhor, aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez. Quer dizer, nós éramos pecadores condenados ao inferno. O nosso destino era a morte espiritual. Aí Jesus vem. Só que isso já estava preparado desde o começo do mundo, pastor Fabiana. Desde o princípio, tudo preparado. Vem, habita entre nós, como um de nós, em carne. Só que a palavra vai dizer: mas ele não pecou. Habitou entre nós, uma carne humana, mas não cometeu pecado. Se entregou na cruz. Sabe o que é interessante? Versículo 16 diz assim: porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Um amor que se entrega. Como não falar dele? É tudo sobre ele. Como que eu vou falar o poder do amor sem falar dele? Sem falar do próprio amor? 17. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele está dizendo: a lei veio por Moisés, mas o amor e a verdade veio por Jesus Cristo.
Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Cheio de glória, Jesus. Santo, santo, santo. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Você quer conhecer Ele? Ser achado nele. Você quer conhecer Ele, ser achado nele? Ser achado nele. Sabe o que é interessante? A lei, quando foi dada por Moisés, ela era algo que era cumprida de fora para dentro. Quando Cristo veio, Ele disse: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. Ele está dizendo: tudo que existia na lei, tudo que existia nos profetas, agora o cumprimento sou eu de tudo isso. E quem está em mim é achado em mim. Se estiver achado em mim, então está cumprindo tudo aquilo que o meu Pai deseja que se cumpra. De dentro para fora. E não mais de fora para dentro. Mas agora é de dentro para fora. De dentro para fora. Na lei do amor perfeito. De dentro para fora. De dentro para fora. É onde a gente pode cantar: Jesus, eu quero te conhecer e eu quero ser achado em ti. Jesus, eu quero te conhecer e eu quero entrar nesse amor. E entrando nesse amor, quando o Pai me olha, Ele vê o Cristo. E entrando nesse amor, aonde eu passo a viver agora uma vida de santidade. E entrando nesse amor, aonde eu vou abrir mão de tantas coisas que não fazem sentido, porque agora eu encontrei alguém que faz sentido, e esse alguém é Jesus, e Ele é o mais belo de todos. É aquele que nos deixa, filha, apaixonado por Ele. Quando os nossos olhos encontram os olhos dele, a gente fala: uau, eu não quero outro amor, eu só quero esse. Onde a gente deseja Ele, onde nos nossos encontros a gente canta sobre Ele, canta sobre o Pai, canta sobre os seus grandes feitos, aonde o Espírito Santo opera. O Senhor hoje está quebrando sofismas nesse lugar. Mentes que ainda estavam religiosas.
para colocar pessoas no amor dele. E como agora a gente sabe sobre esse amor dele, pastora, eu sei agora sobre o amor dele, significa que eu não vou ter problemas? Não, significa que agora tudo que eu passar, eu passo com ele. E agora que eu conheço esse amor dele, agora que eu entro, que eu mergulho nesse amor, que esse amor vai me atender quando eu estiver alegre, quando eu estiver com dor, eu vou estar nesse amor. E agora que eu sei que ele fez isso por mim, que ele morreu, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou. E agora, pastora, agora eu vivo com ele uma vida aqui. Mas eu também aguardo aquilo que ele vai fazer, porque ele disse: ei, eu venho e venho sem demora. E a igreja pode cantar e dizer: eu estou aguardando isso. E enquanto isso nós vamos nos reunindo como corpo de Cristo. E como corpo de Cristo nós vamos sendo ativados como igreja, onde o céu olha para nós e diz: ei, tem um louvor subindo. Porque às vezes a gente quer cantar o louvor sobe, o céu desce, mas o louvor só sobe quando de verdade é para Ele. Ele está despertando nessa noite aqui verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que aguardam a sua volta. Sabe o que é interessante? Tem algumas coisas, eu já vou te passar, pastor, para a gente terminar. Tem algumas coisas que enquanto eu estou aqui na frente, às vezes eu estou querendo ir para um outro lado. Eu falo: não, eu vou falar sobre isso agora. Senhor, eu estou enxergando isso. E o Senhor só está me levando nisso. O Senhor só está falando: só fala amor, só fala amor, só fala amor. Mas fala um amor que vence barreiras, um amor que resgata, um amor que está dizendo: filho, eu vou te lavar. Um amor que não vai compactuar com o teu pecado, mas que quer te resgatar para Ele. E Ele está dizendo: só fala de mim, só fala de mim. Tem pessoas aqui que tem algumas coisas para serem resolvidas, e o Senhor está dizendo: só fala de mim. E essa semana ainda, pessoas vão testemunhar de coisas sendo resolvidas. Porque nós vamos aprender a desejá-lo como filhos agora. Ele te quer como filha. Ele está quebrando grilhões, filha, que estavam sobre sua mente. Nessa noite tem grilhões sendo quebrados, estavam sobre a sua mente. E Ele está tirando esses grilhões, Ele está trocando. Tem algo novo vindo sobre a sua mente. E aí nós aguardamos Ele. Nós desfrutamos já da presença dEle com o Espírito Santo. E nós o aguardamos. Porque lá em Marcos 13, 24, 27 diz assim: ora, naqueles dias, depois da grande aflição, o sol escurecerá e a luz não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então ver o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Se você está aqui hoje, e você está aqui hoje por causa de Jesus, então é porque faz sentido. Faz sentido para Jesus, faz sentido para você, faz sentido para nós como igreja. Não dê ouvidos para as distrações.
Não dê ouvido para confusões, não dê ouvidos para palavras que às vezes vêm dizer que isso aqui é sem sentido. O Senhor está dizendo, faz sentido. A minha igreja na terra faz sentido. A reunião da minha igreja na terra faz sentido. Os louvores que a minha noiva canta faz sentido. Não dê ouvidos para aquilo que é distração, tentando te tirar de um lugar que faz sentido. Tentando te tirar de um lugar que é presença. Se coloque em pé, por gentileza. A tumba vazia agora está, os céus te